Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação das nossas aulas. Essa aqui é a continuação da aula de estatística, embora a barba tenha crescido um pouco, é continuação. Segue aquela última aula de estatística, né? Agora nós vamos falar em média e desvio padrão, mais duas medidas de estatística que nós vamos ver como funciona, tá? É claro que a grande maioria que tem contatos com matemática sabe calcular tranquilo uma média, né? Mas nós vamos ver justamente como é cobrado na prova e justamente também os detalhes, além de como é cobrado na prova, onde a gente pode aplicar isso aqui quando eu falo em investimento em aplicações financeiras. Vamos lá? Vamos começar com uma questão matemática, tá? Vamos começar assim, ó. Bom, primeiro, como é que eu calculo a média, né? Vamos pegar um exemplo simples vamos supor que 4 alunos fizeram uma prova, tá? O aluno 1, o aluno 2, o aluno 3 e o aluno 4, tá? E cada um tirou uma nota diferente. O aluno 1 tirou uma nota 3, por exemplo, né? O aluno 1 tirou 3. O 2 é mais burrinho ainda, tirou só 1, tadinho. O 3 é inteligente, o 3 tirou 8. Vamos ver quanto é que nós temos aqui. 8, 11, 12, 12. Vamos colocar aqui mais um 4 aqui. Esse aqui tirou 4. Tá? Beleza. Então essa foram a nota dos aluninhos. Aí eu pergunto, qual foi a média da turma? Vamos calcular a média da nota da turma? Vamos lá? Olha que fácil, ó. Como é que eu faço para calcular uma média, né? Para calcular a média, eu tenho que somar todos os elementos. Então, vamos começar por aí, né? Vamos somar a nota 3, mais a nota 1, mais a nota 8, mais a nota 4. Pronto! Depois que somar, o que eu vou fazer com isso? Eu vou dividir. Por quanto? Por 4? Por que 4? Sim, porque eu tenho 4 alunos. Perfeito. Se eu tivesse 5 alunos, eu ia dividir por 5. 6 alunos por 6 e assim vai. E se tivesse N alunos, eu iria dividir por N, né? Então eu vou dividir pela quantidade de elementos. Abre o olho e presta atenção. Então nesse caso é 4, né? Meu N, a quantidade de elementos são 4, então eu vou dividir por 4. Então aqui eu tenho 8 com mais 4, 12, 12, 12, 15, 16. Olha só que fácil, ó. 16 dividido por 4, encontrei a média. Encontrei a média, né? A média é igual a 4. Que beleza, né? Agora, tranquilos, vou fazer mais uma perguntinha aqui então em relação à média. Mais uma pergunta um pouco técnica em relação à média, que é a seguinte. Vamos supor que o professor que corrigiu essas notas aqui estão as notas, né? Notas. Ele notou que ele se equivocou, corrigiu alguma coisa errado e foi lá e resolveu, essa questão está errada, vale 2 pontos, eu vou dar 2 pontos para todo mundo. Resolveu dar 2 pontos para cada um dos alunos, né? Porque ele errou essa questão para todo mundo e resolveu dar 2 pontos a mais para cada um dos alunos. Beleza, então cada um ficou com uma nova nota, né? Eu pergunto, se eu calcular a média dessa nova nota, será que, letra A, essa média será exatamente a mesma média anterior? Não vai mudar? Porque eu somei para todo mundo? Letra B, será que vai ser a mesma anterior somado os mesmos 2? Vamos dar uma olhada? Olha só. Olha que fácil, ó. 3 com mais 2, então esse aluno que tirou 3, como ele ganhou 2 pontos, ficou com 5, né? O aluno que tirou 1 ganhou 2 pontos, ficou com 3. O que tirou 8 ganhou 2 pontos, ficou com 10. E assim vai. 4 tirou 2, ficou com 6 pontos, né? Vamos calcular a nova média. Vou chamar aqui de média 2, né? Vamos calcular aqui em azulzinho essa nova média aqui, ó. Olha só que legal. Nova média, né? Vamos lá? Eu terei aqui, então, 5 mais 3 mais 10 mais 6. Dividido pelos mesmos 4. Olha só que legal. 5 mais 10 mais 3 mais 6, 18. 24 dividido por 4, que vai dar 6. Olha o que aconteceu. Essa nova média é também 2 a mais. Assim como eu somei 2 em cada um dos elementos, o que acontece com a média? A média acompanha. Então, a primeira coisa muito importante para essa parte teórica é justamente isso. Se eu somar 5, como eu estou somando em todos os elementos, a média vai ser somada a 5. Se eu multiplicar por 3, como eu estou multiplicando por 3 todos os elementos, a média vai ser 3 vezes maior. Então, cuide desse detalhe, tá? Primeiro detalhe muito importante da média. Bom, agora,
Onde eu vou aplicar essa média aí? Onde eu vou usar isso na parte do sistema financeiro? Por que me pede para estudar isso em uma aplicação financeira? O que tem a ver isso, né? Então, vou dar um segundinho para você copiar e eu vou apagar para explicar isso de novo. Passou já. Pronto. Já copiou? Não copiou? Então, dá pausa, volta um pouquinho o vídeo, dá pausa, né? Vamos aproveitar esse mesmo exemplo aqui, ó. Vou fazer uma pequena adaptaçãozinha nele, tá? Nós vamos aproveitar esses mesmos percentuais aqui. Isso, aqui, que beleza, ó. E aqui, ao invés de colocar notas, eu vou colocar que é rentabilidade de um certo fundo, né? Uma rentabilidade de uma ação, de um fundo de investimento, tá? Vamos supor que seja um fundo de ações. E o fundo de ações, vamos dizer que é janeiro, 2 fevereiro, 3 março, 4 abril, né? Vamos dizer que esse fundo no mês de janeiro rendeu 3%, no mês de fevereiro 1%, março 8% e abril 4%. Tranquilos? Quando eu calcular a média aqui, ó, 3, 1, mesmo sistema, só que agora eu achei como resposta 4% aqui como resposta, né? 4%. Essa minha média aqui, ela representa o que para o investidor? Essa média aqui nós chamamos de retorno esperado. Como assim, professor, retorno esperado? É o seguinte, quando o cara resolver aplicar nesse fundo de investimento, que rendeu no mês de janeiro 3%, 1%, 8%, 4%, ele espera ganhar no próximo mês, se ele está aplicando aqui no mês 5%, 4%. Essa é a expectativa dele, a esperança dele é de ganhar esses 4% aqui. Beleza, então ele olhou lá, calculou a média, falou, olha, esse fundo está dando em média 4%, eu vou aplicar. E espera ganhar 4%. Aí deu outro mês. Será que esse cara vai ganhar os 4% necessariamente? Que tu acha? Será que ele vai ganhar os 4%? Vai dar exatamente 4% no outro mês aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. O que pode acontecer? Pode acontecer dele ganhar os 4, pode acontecer dele ganhar mais que 4 e pode acontecer dele ganhar menos que 4. Por quê? Porque essa aplicação financeira possui um risco. Presta atenção no conceito de risco. Qual é a ideia de risco? Por que tem risco? Porque está oscilando. Se está oscilando, tem risco. Nós chamamos esse risco de mercado. Oscilação, flutuação. Olha só que legal. Se eu tivesse um outro fundo, tá, que desse a seguinte rentabilidade, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. 4%, 4%, 4%, 4%. Olha que legal. Calcula a média aqui. A média vai dar o quê? 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? Olha só que fácil, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4 dividido por 4, 16 por 4. Óbvio, né? A média vai dar os mesmos 4. Os mesmos 4. Em média está dando 4%. Se você pudesse escolher entre fundo A e fundo B, você optaria por qual? Eu optaria pelo... Não tem nada a ver, não tem como não escolher esse. O investidor que pensar um pouquinho, se você tem duas aplicações, no qual você tem a mesma expectativa de retorno pelas duas, você vai escolher a que tem menor risco. A ideia é essa. Qual que tem mais chance de dar o 4 lá no outro mês? Esse cara aqui, ó. Esse cara não oscila. Ele é muito melhor do que esse aqui. Mas nesse de cá o cara pode ganhar mais que 4. Pode ganhar mais que 4. Mas no longo prazo, espera-se ganhar 4 em média. Então, se tu vai ficar um mês, já pensou se tu ficou um mês e foi bem esse mês aqui de 1% de queda? Enquanto aqui, se vai ficar um mês, vai ser um mês de 4%. Então, essa é a melhor aplicação, porque essa aplicação aqui, ela tem risco zero. Por que risco zero? Porque os retornos são sempre igual à média, ó, sempre igual à média. Isso é risco zero. Agora, aqui eu tenho um certo risco. Por que eu tenho um certo risco? Porque está distanciando das médias. Ó, olha só que legal, está distanciando da média. Então, o que vai ser o risco? O risco de mercado que nós vamos calcular, é justamente tentar calcular essa volatilidade, o grau de dispersão dos retornos em relação à média desses ativos, o quanto essa coisa está oscilando, né? A gente consegue enxergar isso, né? Vamos colocar mais 2 exemplos aqui, né? Às vezes é o natural.
Com aquele exemplo ali que eu vi, 4, 4, 4, e aqui você vê que aqui está oscilando mais. Mas vamos colocar isso mais claro, olha só. Vamos colocar aqui uma coluna e vamos chamar isso aqui de dispersão. Dispersão, tá? O quanto eles estão se distanciando, distância média, vamos chamar de desvio. Desvio, pronto. Desvio é melhor termo. O quanto está se desviando da média, tá? Olha só, vamos fazer essa brincadeira aqui, ó. Por exemplo, o 3%, quando rendeu 3%, se a média é 4, ele rendeu 1% abaixo. Concorda? 3%, como a média é 4, 1% abaixo, menos 1%. Esse 1%, como a média é 4, ele rendeu mais 3% acima, né? Opa, desculpa, 3% abaixo. Pronto, já corrigimos, nem viu, né? Então, como foi 1%, a média é 4, 3% para baixo. O 8 para 4, ele rendeu 4% acima. Olha que legal, né? E já o 4 não rendeu nem acima e nem abaixo, empatou com a média. Ok, isso são os desvios. Isso é o quanto eu estou me desviando cada mês em relação àquela minha média lá. E como é que eu calculo o risco dessa aplicação? O risco é como se fosse uma média desses desvios. Uma média desse desvio. É o quanto eu estou desviando em média. Esse risco recebe o nome, né? Olha só que nome interessante, ó. Desvio padrão. Qual é o padrão de desvio que eu estou tendo nessa aplicação financeira? O quanto em média está se afastando aqui por mês? É isso que eu vou fazer. Bom, esse cálculo, ele não é um pouco tão simples assim. Ele tem um certo detalhe que é o seguinte. É como calcular uma média. Assim como eu calculei a média dos meus retornos e tenho um retorno esperado, eu posso calcular a média dos desvios e ver qual é esse desvio médio mensal. Porém, nós vamos ver um detalhe aí. Peço para você me acompanhar. Me acompanha aqui. Vamos pegar esse retorno ali e vamos tentar fazer a média daquela brincadeira. Olha lá, ó. A média daquele desvio. Eu teria que pegar esse 1%, menos 1%, menos 3%, mais 4 e mais 0, né? E vou dividir por quanto? Ah, são 4 meses por 4. Aí está o problema. Enxergou o problema? Não? Tempo para pensar, olha lá. Reflita. Qual o problema? Isso mesmo, isso mesmo. Ah, não deu certo para esses números, porque se a gente somar aqui, ó, menos 1 com menos 3 dá menos 4, com mais 4, 0, com mais 0, 0, 0 sobre 4, 0. Ah, então está se distanciando 0? Não, não está se distanciando 0. Em média, eu sei que isso aqui é mais que 0. Toda vez que tu fizer isso, se você calcular a média certinho, calcular cada uma daqui das distâncias certinha, sempre essa soma vai ter que dar 0. Se eu somar esses caras, o total é 0. Sempre. Eles vão ter que anularem aqui os positivos com o negativo. Esse é o conceito de média. A média é um ponto equidistante de todos os pontos. O que é equidistante? Que tem a mesma distância de todos os pontos. A ideia é essa, né? Ah, tá. Então, como é que se faz isso? Aí a matemática tem um álibi para isso. Qual que é o problema? É que os números negativos estão se anulando com os positivos. Então, o que a gente faz? Na matemática, a gente eleva todas as coisas ao quadrado. Porque quando eu elevar ao quadrado, eu estou tornando o número negativo em um número positivo. Ok, isso. Realmente você vai resolver o problema, né? Elevando ao quadrado, você vai tornar o negativo em positivo e resolve todo aquele problema lá de eles não se anularem. Agora a pergunta é, quando tu achar a resposta, tu vai achar uma resposta ao quadrado. Essa resposta ao quadrado não é bem o que tu quer o desvio médio. Ah, então o que a gente faz? Eu pego essa resposta no final e vou extrair a raiz quadrada, porque aí eu volto a ter quem eu quero. Porque olha só, por exemplo, o 3, se eu elevar ao quadrado, eu vou achar o 9. Se eu extrair a raiz quadrada, eu vou achar o 3. Então, é a operação inversa do elevar ao quadrado, né? É como se eu multiplicasse no início e no final vou dividir. Então, eu elevo ao quadrado e no final vou extrair a raiz quadrada. Olha só que legal aqui. Então, o que você vai fazer aqui, né? Vamos elevar esses caras ao quadrado, ó, menos 1 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, né? Note que essa coisa não vai mais anular, porque todo mundo vai ficar positivo, eu vou somar todas aquelas coisas lá. E vou calcular esse retorno médio aqui, tá? Não precisa saber fazer a conta, a prova não vai lhe cobrar essas contas aqui, não vai lhe cobrar como é feito esses cálculos, tudo bem? Só conceito.
Isso que eu vou achar aqui, o resultado dessa brincadeira, dividindo aqui tudo, se chama o quê? Não, não é ainda o desvio padrão, né? Isso daqui é a variância. Variância, o quanto está variando essa ideia, né? A variância. Se eu quero descobrir o desvio padrão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair a raiz quadrada da variância. É isso que eu tenho que fazer. Então, como é que se acha o desvio padrão? Vou extrair a raiz quadrada da variância e vou achar no final o desvio padrão, que é exatamente o que eu estou procurando. Tranquilos? Então, vamos lá. Essa brincadeira aqui vai me dar a variância, extrai a raiz quadrada, desvio padrão. Muito importante, né? Se eu tenho a variância, eu consigo determinar o desvio padrão. Como? Extraindo a raiz quadrada da variância, eu vou achar o desvio padrão. Esse conceito importantíssimo para a prova, né? Agora, então, amores, o risco quer dizer o retorno esperado. E o que quer dizer o desvio padrão? Risco. Desculpa, né? Falei o risco e o retorno esperado. Eu disse que a média, né? Na verdade, a média representa o retorno esperado do ativo. E o desvio padrão representa o risco. Como é que eu calculo o retorno esperado? Com a média. E a possibilidade de não ter um retorno igual a esse é problema do desvio padrão. Como é que eu acho o desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Olha só que legal. Tendo a variância, eu consigo determinar o desvio padrão. Para achar a média, eu divido todos os elementos por N, a quantidade de elementos. E aí foram várias questões de prova, né? Lembre-se, se eu somar 5 em cada um deles, o que vai acontecer com a média? A média vai ser somada em 5. Tudo bem? Tranquilos, então? Revisou? Essa é a parte aqui final, para fechar a parte estatística, né? Nessa parte de desvio padrão e média. Terminamos isso. Teremos ainda mais um vídeo que é a explicação onde nós vamos aplicar isso aqui, que é a famosa distribuição normal. Tranquilos? Então, até o próximo vídeo.